Gente, muito boa tarde para vocês. Hoje é a minha segunda live e são assuntos sobre vida de maquiadora, tá? O assunto de hoje que eu vou falar é como atender noivas se você não tem um espaço, um estúdio, um ateliê, né? Muitas maquiadoras acham que isso é um empecilho para começar o atendimento às noivas. E aí hoje eu vou mostrar para vocês que não é, e eu vou mostrar assim tudo por que não é. Eu quero falar para vocês as outras formas que tem de atender noiva se você não tem um espaço, tá? Por exemplo, as noivas, a maioria das noivas hoje em dia, elas preferem se arrumar no espaço onde elas vão se casar mesmo, no espaço da festa, no sítio, no local onde ela vai se casar, porque muitos desses locais hoje em dia oferecem esse espaço para a noiva. Tem a noiva que quer alugar um quarto de hotel, porque também tem muitos hotéis que oferecem esse tipo de suíte assim para o dia da noiva, tá? Eu já atendi várias noivas em hotel. Tem aquela noiva que quer se arrumar em casa, junto com a família, com a mãe, né? Ou na casa de alguém que ofereceu, tem também essa opção. E aí, olha só o que eu vou falar para vocês. Como que eu cheguei nessa conclusão? Se você ainda não atende noiva, achando que por você não ter um espaço, que não tem jeito de atender noiva, hoje eu vim te mostrar que tem, tá? Eu fiz um levantamento, gente, de todas as noivas que eu já atendi até hoje. Tem 4 anos que eu atendo noiva. Tem 5 anos de profissão e 4 anos que eu atendo noiva. E eu fiz um levantamento, tá? Eu vi que 65%, tem 4 anos que eu atendo noiva, e eu fiz um levantamento que 65% das noivas que eu atendi não foi no meu estúdio, ou seja, só 35% foi lá no meu estúdio, aqui, né? É porque eu tinha outro estúdio e agora aqui nesse novo estúdio eu só atendi uma noiva até hoje. Mas lá no meu outro estúdio só 35% das noivas eu atendi no meu espaço. 65%, olha só, 35%, olha só, fiz um levantamento, vou repetir, tá? 65% das noivas que eu já atendi até hoje não foi no meu espaço, foi fora do meu espaço, tá? Desses 65%, 35% foi no espaço que ia acontecer a cerimônia e a festa, e 30% foi ou em hotel ou na casa da noiva, entenderam? Então, assim, se você atende noiva e pensou que não dá, eu não tenho espaço ainda, então não posso atender noiva, pode sim, porque olha o tanto de noivas, mais da metade, mais de 50% das minhas noivas eu atendi fora do meu espaço. Então, pensa no tanto de noivas que você está perdendo porque você acha que não dá para atender, porque não tem espaço. Eu na minha memória, né, fiz aqui umas lembranças minhas. Eu lembrei o seguinte: quando eu comecei a atender noivas e passar orçamento e fechar com as minhas noivas, eu não tinha espaço ainda. Gente, a minha primeira noiva foi a Débora, ela tá aqui nessa live. Eu tenho um orgulho enorme disso, né, Débora? Que ela foi minha primeira noiva e que deu tudo certo, porque poderia dar tudo errado, mas deu tudo certo. Então, quando eu comecei a atender noivas, eu não tinha espaço. Eu fui na casa da Débora pra gente assinar o contrato, pra gente conversar. Eu lembro de um casal de noivas, eu atendi um casal de noivas que eu também ainda não tinha espaço. Eu encontrei com elas no Shopping Cidade. Encontrei com elas lá no Shopping Cidade, a gente assinou o contrato lá, elas me conheceram lá, elas fizeram o teste, inclusive, na minha casa. Não aqui onde eu moro hoje, no apartamento que eu morava, elas fizeram o teste lá. No dia do casamento delas, eu atendi elas numa casa lá no Jardim Canadá, se eu me recordo bem. E olha só, deu tudo certo. O que você precisa é começar, tá? Você precisa ter
esse primeiro passo de começar, porque uma noiva indica a outra, você vai ter portfólio, você vai ter fotos de noivas reais, isso é muito importante, né? Então, eu também lembrei de alguns casos de noivas que eu atendi fora do meu estúdio. Por quê, gente? A gente, como maquiadora, a gente quer ter um espaço para oferecer o melhor para a noiva, igual eu tenho o meu estúdio, e tudo que eu fiz aqui, a decoração, tudo pensando nas noivas, né? Para oferecer conforto, para oferecer, assim, quando o fotógrafo dela vier, para ela bater fotos aqui e ficar tudo lindo. Então, a gente pensa muito nisso, mas tem as noivas que não querem isso, elas querem já, por exemplo, tem muitas noivas ansiosas, então elas querem estar no local que elas vão casar para ter controle de tudo, para estar perto ali, para ver se a decoração lá tá saindo tudo ok, se o buffet dela chegou no horário certo, se as bebidas chegaram, enfim, né? Tem noivas que são assim, que precisam ter controle de tudo, então elas querem se casar no local por isso. Teve uma noiva, inclusive uma amiga minha, a gente estudou juntas, e eu fiz de tudo para convencer ela de se arrumar no meu espaço. Expliquei para ela que tinha o conforto, que tinha a cadeira adequada, que tinha a iluminação, que tinha tudo para oferecer para ela. Ela não quis, ela quis se arrumar no sítio que ela ia se casar. E o que aconteceu? Fui porque ela queria, né? Então eu fui. E lá não tinha estrutura para isso. Não tinha estrutura de lugar mesmo para arrumar a noiva. E eu arrumei ela numa varanda, assim, ao ar livre, e era um mês de muito calor, mas muito calor mesmo. A gente estava simplesmente derretendo. Então a maquiagem vocês sabem, é difícil, né, fazer uma maquiagem assim num calor extremo, mas eu fiz a maquiagem dela nesse calor extremo. Na hora de vestir ela, era um quartinho assim, cheio de bicama, e aí era muito pequena, eu tive que vestir ela e o vestido dela nesse calor. Era um vestido de manga comprida, não me perguntem, não entendi, porque era um mês de muito calor e ela quis casar de vestido de manga comprida. Coisas de noiva. E assim, ela tava derretendo. Toda hora eu retocava um pouquinho a maquiagem dela para tirar o suor, para tirar, né, aquele aspecto mesmo de oleosidade, de suor. E ela casou dessa forma, atrasou muito, porque algum parente dela lá atrasou para entrar, então ela ficou naquele estado de suor, com aquele vestido muito tempo. Mas, gente, ela quis se casar lá e eu fiz o atendimento dela lá. Alguns casos, assim, quando não tem estrutura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar os nossos equipamentos de iluminação, a gente tem que levar a nossa cadeira, a gente que tem que providenciar a estrutura. Então, tem como, tá? Nesse caso mesmo que eu contei, eu achei que não ia ser necessário, não levei e era necessário. Então, assim, eu aprendi, né? A gente aprende com os erros. Agora, sempre que acontece isso, eu sempre peço à noiva, até para me mandar foto do lugar que eu vou arrumar ela, quando não é aqui, para ver mesmo se eu preciso levar uma cadeira, uma iluminação, alguma coisa a mais. A Josi perguntou o que eu acho necessário para começar. Coragem. Você já é maquiadora, você já faz um serviço maravilhoso. Você postou ontem uma foto que eu vi no seu Instagram, maravilhosa, sua modelo. Você já tem tudo assim que você precisa em questão de técnica, de conhecimento, tá? Você precisa de coragem de começar a divulgar, tá? E aí, como que você vai divulgar se você ainda não tem noiva real? Faz modelo e assim... você terminando o seu serviço e deixando a noiva toda pronta com o véu, porque eu coloco o véu depois que a noiva já está toda vestida, já está toda produzida mesmo, aí eu coloco o véu. E assim, eu gosto de ficar com as minhas noivinhas até o último minuto, até ela entrar mesmo para o casamento. Em alguns casos, assim, poucos casos, não deu para ficar porque
Mas eu gosto de ficar com a noiva até o último minuto, porque tudo que ela precisar, eu estou ali para ajudar. Porque assim, quando o casamento é fora do estúdio e geralmente no local da cerimônia, costuma atrasar os casamentos, sabe? Então assim, a gente tem que colocar um cronograma maior, mas tem casos que extrapola demais. Mas geralmente eu fico sempre até o final com as minhas noivinhas. E aí, gente, vamos dar continuidade também ao assunto de não ter estúdio. Se você quer atender noiva, mas você não tem um espaço, um ateliê, um estúdio, sabe o que você pode fazer também hoje em dia? Olha para você ver, você vai ter uma porcentagem altíssima de noivas que não vai querer se arrumar no seu espaço, vai querer se arrumar em outro local. E essas noivas que querem que você ofereça um espaço para ela, vocês sabiam que hoje em dia tem locais que alugam só por um dia para você usar o espaço, atender sua noiva e pronto, você vai pagar um aluguel. Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu encontrei 2 lugares aqui em Belo Horizonte que fazem esse tipo de serviço. Um lugar chama Espaço Glow, é lá no Prado. Eu fiz uma pesquisa assim para mostrar para vocês uma média de valor, essas coisas. Chama Espaço Glow e o valor que as meninas lá cobram é R$250 para você usar a diária. E aí, você pode atender sua noiva lá, as acompanhantes dela lá. Você não precisa dispensar uma noiva porque você não tem espaço. Eu também fiz uma pesquisa e achei um outro local em Contagem, é o espaço da Natália Moura. E lá ela cobra R$150 a diária. São espaços lindos, pensados já em atendimento de noiva. Então você não precisa ter inicialmente um espaço. Sabe por quê? Para você ter um espaço, você tem que ter um investimento grande, um gasto grande. Você precisa pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. Você precisa investir no mobiliário, né, todo, cadeira, espelho, tudo para você fazer, né, esse espaço. Então, assim, inicialmente você pode não ter todo esse orçamento para isso. Mas, vamos supor que você vai fechar com uma noiva e precisa de um espaço. Você pode incluir no valor do pacote ou até dividir, você arca com metade e repassa no seu orçamento para a noiva também. É tão pequeno o valor que vale a pena, perto do lucro que você vai ter atendendo uma noiva, porque a noiva nunca vem sozinha, ela tem as acompanhantes. Então, o lucro que você vai ter vai ser tão alto que o valor que você vai pagar do aluguel de um espaço vai compensar demais. Então, assim, essa opção é sensacional. O que eu quero resumir depois de falar tudo isso para vocês? Você, maquiadora, tá? Que tá com esse medo de atender noiva e acha que não ter espaço é um empecilho, pensa por esse lado que eu falei. Você vai faturar muito mais, lucrar muito mais atendendo noivas. Ontem eu fiz uma live domingo eu fiz uma live para vocês explicando por que o pacote de noivas é mais caro do que uma produção comum. Então, vocês já sabem que o valor cobrado de uma noiva é maior, mas tem todo um porquê, tá? Então, você maquiadora, quer atender noivas, mas não tem um espaço, eu te dei hoje opções para você começar o atendimento de noiva, tá? Seja atendendo ela em domicílio ou seja atendendo ela num local alugado. E com isso você vai aumentar o seu faturamento, você vai lucrar mais e você vai conseguir montar o seu espaço, porque você vai estar ganhando mais. Então você tem que pensar nesse sentido, porque pensa você só como maquiadora sem ser de noiva, maquiagem social comum. O tempo que você vai gastar, né, para conseguir juntar dinheiro para montar o seu espaço, você pode encurtar esse caminho, começar atendendo noivas,
vai faturar mais, aí você não vai gastar tudo não, aí você guarda dinheiro, junta dinheiro e aí você abre o seu próprio espaço depois, porque eu sei que o sonho de toda maquiadora é ter o seu próprio espaço, ter o seu próprio estúdio, né? Eu sei, mas até esse sonho não se concretizar, faça isso que eu tô te falando e que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Falando para você, a Josi falou que está sem palavras. Que bom, Josi. Se eu te dei aí um start, né, uma ideia, eu fico muito feliz, que a minha intenção é essa mesmo, tá? É ajudar e mostrar para vocês aí opções e desmistificar algumas coisas que ficam na nossa cabeça, impedindo a gente de progredir, de avançar, às vezes medo, sim. Mas eu quero que você, como maquiadora, leve o seu nome, a sua marca para um novo patamar. E quando a gente atende noivas, o nosso nome vai para um outro nível, um nível mais alto, porque as pessoas veem um profissional, fala assim, olha, nossa, ela atende noiva? Nossa, então ela atende qualquer ocasião, né? Porque se ela atende noiva, então você vai ser vista, você vai ter um reconhecimento maior no mercado. Eu sei que em várias profissões existe aquela concorrência acirrada, né? Aquela coisa assim. Mas maquiadoras eu não acho que são assim. Eu vejo as maquiadoras muito parceiras, muito amigas. A gente quer ver o sucesso da outra também. Eu não sou sozinha, eu não posso trabalhar sozinha, porque eu não dou conta às vezes da demanda, então eu preciso das minhas parceiras. Eu sempre preciso de parceria para me ajudar. Porque vamos supor, se a noiva quer ser atendida e eu dou conta de atender ela, vamos supor, e mais umas 2 acompanhantes, a mãe dela e a irmã, mas ela quer arrumar mais 10 madrinhas, eu vou dar conta? Não! Então, às vezes ela poderia deixar de fechar comigo porque eu não tenho uma equipe, não tenho minhas parceiras para atender todo mundo que ela quer. Então, gente, pensam nisso, maquiadoras a gente tem que ser amigas, parceiras de profissão, tá bom? E então é isso, você vai ganhar muito mais clientes a partir do momento que você fala, sou maquiadora de noivas. Você não vai atender só mais as noivas, você também vai atender as outras clientes, vai vir muito mais clientes para você. Você vai atrair muito mais clientes para todo tipo de ocasião, formanda, madrinhas, debutantes, enfim, tudo, porque ela vai te ver com outros olhos. Você vai ser reconhecida no mercado como uma pessoa que atende noivas, então você vai atrair clientes de todo tipo. E aí você vai ter um crescimento, nossa, não sei nem te falar. Eu vou contar para vocês também como que foi comigo, como que o meu faturamento não duplicou nem triplicou, não. Ele aumentou, assim, assustadoramente depois que eu comecei a atender noivas. Assunto para as próximas lives, tá bom, gente? Hoje o assunto foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha acrescentado coisas novas, sementinhas aí na sua cabeça, no seu coração, porque eu sei que o desejo de muita maquiadora, da maioria, né, é atender noivas. Eu falo assim, eu amo atender noivas e é incrível. A gente vive momentos inesquecíveis. Não é nosso aquele momento, é um momento de outra pessoa, mas a gente está ali, do lado dela, para ela viver aquele momento mais maravilhoso da vida dela. E aí a gente consegue absorver aquela energia gostosa, sabe? Aquela coisa boa, aquele clima maravilhoso. Eu sou apaixonada com atendimento de noivas e tenho certeza que vocês, se começarem também, vão ficar apaixonadas.